Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos apropriamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, na verdade, vamos nos apropriar um pouco da filosofia, né? Nos apropriar da filosofia para pensar a geografia, né? Claro, o geógrafo é, antes de tudo, um filósofo, frase do nosso grande Milton Santos. E vamos nos apropriar de um filósofo bem contemporâneo, filósofo vivo, né? Geralmente nós discutimos os filósofos mortos, né? E relativamente jovem, acho que está nos 64 anos, alguma coisa assim, 62, 64, que é o Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, que é esse filósofo, na verdade, de origem sul-coreana, mas que trabalha na universidade na Alemanha, certo? Ou seja, na verdade, de origem sul-coreana, mas muito influenciado pela filosofia alemã, como nós veremos. Então, é exatamente esse o nosso foco de hoje, discutir esse filósofo contemporâneo que traz uma série de novas perspectivas para a gente compreender o mundo que vivemos hoje, certo? Então, por onde começar a pensar a obra do Byung-Chul Han? Acredito que nós deveríamos, de alguma forma, recuperar uma breve trajetória das suas atividades acadêmicas, da sua biografia. Então, a começar primeiro pelo fato de que o Byung-Chul Han originalmente estudava metalurgia, né, e se mudou em segredo, viajou para a Alemanha, mentindo para os pais, dizendo que continuaria seus estudos de metalurgia, e na verdade foi para estudar filosofia, né? De certa forma, seus pais negariam qualquer possibilidade que o Byung-Chul Han estudasse filosofia, e na verdade é um curso que é visto por muitos como um curso um pouco, né? Quer dizer, tá fora um pouco da lógica produtiva, né? Vai ser o quê? Professor de filosofia? Por aí vai, né? Então, muitas vezes é visto com descrédito, né? A função do filósofo, e na verdade a função talvez hoje a mais essencial que nós temos ou deveríamos ter na nossa sociedade. Então começa por aí, né? Uma trajetória um pouco errante, né? Essa viagem para a Alemanha, mentindo para os pais, e o Byung-Chul Han que é atravessado por temas que são muito importantes. Primeiro, o fato é de que ele é um herdeiro, de certa forma, da Escola de Frankfurt e também um herdeiro, de certa forma, das ideias de Marx. Então, a gente vê ao longo de suas obras grandes questões relacionadas ao pensamento marxista, ao pensamento da Escola de Frankfurt, mas, inclusive, como um frankfurtiano, o Byung-Chul Han, né, ou Han, nós podemos chamar assim, né, é um grande ensaísta. Então, ele produz grandes ensaios, da mesma forma, quando nós lemos os autores da Escola de Frankfurt, nós percebemos que são grandes ensaístas. A gente já chegou a discutir no canal o que é um ensaísta, né? Na verdade, ele não tem grandes proposições para resolver, para dar uma resolução definitiva para os temas. Ele trabalha com maior liberdade, né? De uma forma menos acadêmica, vamos dizer assim, com grande liberdade. Ele trabalha com diferentes epistemologias, às vezes epistemologias que nós percebemos são inclusive contraditórias, né? Então, por exemplo, uma outra influência muito forte no pensamento do Han vai ser o Nietzsche, né? A gente percebe ao longo da sua obra, geralmente o Nietzsche aparece sempre em algum momento nos seus livros. Então, enfim, mas apesar de todas essas influências e todo essa forma de pensar através desses autores, quais são seus temas, né? O Han, ele trabalha muito com a questão da contemporaneidade, e hoje, especificamente, o recorte que vamos tentar pensar, o autor, vai ser o recorte das mídias sociais. Porque é um recorte que tem grande possibilidade de ser trabalhado na geografia, principalmente na geopolítica e principalmente em relação ao conceito de guerra híbrida, como nós vamos tentar desenvolver aqui. Então, é um autor, inclusive, muito peculiar também, né, por tratar da questão da contemporaneidade, né, um autor que tenta enxergar o contemporâneo, né, lembro do Agamben falando, né, o contemporâneo é aquele que é capaz de olhar de fora, é aquele que se aliena da própria contemporaneidade. Para enxergar o contemporâneo, eu tenho que me desvincular do contemporâneo, estar à parte do contemporâneo. E o Han, ele tenta fazer um pouco isso. E é um autor que ganhou muita notoriedade, principalmente pela escrita desse livro, né, Sociedade do Cansaço, que é o seu clássico. É um livro que trouxe um novo paradigma, que conquistou muitos corações aí, um livro best-seller vendido aí à torta e à direita, né? Um livro
extremamente referenciado aí nas discussões da contemporaneidade, e acho que, como vocês podem perceber, é um autor que tem um modo de escrita muito peculiar também, porque ele escreve geralmente livros pequenos, curtos, e isso inclusive facilita muito a comunicação das suas ideias. Claro que toda forma de escrita que a gente seleciona tem seus prós e contras, né? Nesse caso aqui, facilita muito a comunicação, mas às vezes a gente tem um sentimento de que questões poderiam ser trabalhadas com maior profundidade e ficam de fora, mas tudo bem. Por isso ele escreve outros livros, né? Para a gente ir trabalhando e aprofundando essas questões. Então, é isso, um autor aí, e penso eu que um autor fundamental, né? Como é um autor marxista da contemporaneidade, para o pensamento marxista e para os diversos pensamentos, a gente tem que fazer uma referência ao Han, porque é um autor que, primeiro, traz uma obra que influencia muito o nosso meio acadêmico hoje, apesar de que no Brasil eu não sinto tanto essa influência, mas que traz uma obra que influencia grandemente o meio acadêmico, as discussões contemporâneas, e que está tratando de temas da contemporaneidade, o exemplo das mídias sociais, do neoliberalismo, tal, de modo que hoje eu mesmo diria que sou incapaz de pensar a contemporaneidade sem o Han. Tem outros autores, claro, mas é um autor fundamental, né? Se a gente tivesse que elencar aí a lista dos 10 maiores autores para a gente pensar o século XXI, o Byung-Chul Han deveria estar nessa lista. Então, uma obra vasta, mas geralmente com esses livros mais curtos, apesar de que tem livros enormes também, né, livros maiores. Bom, então vamos ao vídeo, né, uma discussão mais geral, e já entramos aí no vídeo. A ideia do nosso vídeo hoje é discutir questões gerais do pensamento do Han. A gente vai, na verdade, focar, né, em algumas questões mais gerais. Principalmente nas discussões que surgem a partir do livro Sociedade do Cansaço, mas também questões que surgem na sua, acredito que essa tenha sido a sua última publicação, né, o Infocracia, né, e as questões que surgem no Psicopolítica, né, o neoliberalismo e as novas técnicas do poder. Também não vamos deixar de fora, né, o que é o poder. Acho que esses livros dão pelo menos uma base, um básico, né, sobre as questões que a gente vai discutir nesse vídeo. E é claro que eu vou introduzir, de certa forma, o seu pensamento. Vocês não precisam ler esses livros para acompanhar as discussões, mas ficam como recomendações aí de leitura, que são livros exemplares, né, e muito interessantes para a gente conhecer o Han. Na verdade, recomendaria de início A Sociedade do Cansaço, apesar de eu não ter começado por esse livro. É um livro que dá as bases para a gente compreender o resto, mas façam o caminho de vocês, né? Bom, então as ideias gerais. Eu vou partir das ideias gerais do autor e aos poucos eu vou relacionando elas com a geografia. Aos poucos eu vou chegando no ponto onde eu quero chegar, que é a questão das guerras híbridas. Eu acredito que esse autor ele tem uma grande contribuição para o pensamento geopolítico, apesar de que ele não trabalha exatamente a geopolítica. A gente vê, por exemplo, nesse livro O que é o Poder, ele fala, por exemplo, de como o poder ele tem a partir do Estado-nação tem um caráter endógeno, né? É um poder para dentro, mas que na tentativa de dominar outros poderes se utiliza de iniciativas imperiais, enfim. Discutindo o poder, ele fala dos Estados-nação, tal, mas não é o seu foco, né? Ele está tentando entender outras questões no que é o poder, né? Na verdade, a questão fundamental aqui no que é o poder é a questão de que o poder ele se realiza, de certa forma, a partir da positividade e não da negatividade. A gente vai chegar nisso, né? O maior poder ele é exercido não pela coerção, mas pelo fato de que outros realizam de bom grado o que eu quero que eles realizem. Essa é a ideia geral do livro e isso perpassa a sua obra, certo? Mas a gente vai caminhando aos poucos para não se perder. Então, primeiro, o Han ele faz uma grande discussão da transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. E essa discussão está principalmente também aqui nesse livro, apesar de que ele vai retomar em muitos outros. E o que ele quer dizer com isso? A sociedade disciplinar, e outro autor aqui que é fundamental para pensar o Han é o Foucault. Sociedade disciplinar é a sociedade pensada pelo Foucault. O panótico do Foucault da sociedade disciplinar é o panótico da disciplina. Ou seja, panóptico, né, aquilo que tudo enxerga, esse panóptico na sociedade disciplinar é um panóptico disciplinar, né? De fato. Quer dizer, é um panótico da coerção e da violência. É um panótico que força as pessoas, através de regras, através de leis, a partir de imposições, a se adequarem, né, nas ideias gerais, né, dos princípios que regulam aquela sociedade.
Então, é um poder que se dá, de certa forma, a partir de resistências, né? É um poder justamente negativo, é um poder que é visto pelo indivíduo como uma alteridade, é algo que vem de fora e que me força a fazer algo de maneira diferente. Né? Não por acaso o Foucault vai dizer que a característica, o sintoma, o Foucault não, o Han vai dizer que a característica fundamental da sociedade disciplinar como sintoma psicológico é a loucura. Né? E por isso o Foucault ele vai estudar lá, vai fazer sua história da loucura. Enquanto que na sociedade, que nós vamos ver que é a sociedade do desempenho, o sintoma fundamental é a depressão. Né? E por que isso? Porque diferente da sociedade disciplinar, a sociedade do desempenho ela é uma espécie de internalização da disciplina. Né? Agora, não é necessário que alguma coisa externa me coíba, não é necessário uma coerção externa, uma coerção policial, uma coerção vigilante externa me ordene a fazer as coisas. Uma das figuras, inclusive, que o Han evoca muito na sua obra, é a figura do grande irmão, né, que na verdade vem da obra do George Orwell, né, o Big Brother, que na verdade é aquela grande tela, né, inclusive aquela grande tela que representa os regimes totalitários, que impõe uma série de regulações, inclusive a linguagem, né? Você tem a língua geral que exclui alguns termos, né? E justamente porque esses termos dão brechas para pensamentos anti esse poder. Então, o Han ele está pensando exatamente isso quando ele está falando de sociedade disciplinar, né? Essa sociedade que observa, que busca observar, né? Que vigia, que pune, né? Essa vigilância. E na sociedade do desempenho, o que a gente tem? Um excesso do que o Han chamaria de positividade. Né? A positividade ela pode ser pensada a partir também de uma identidade. É uma identificação daquele que é o objeto do poder em relação ao próprio poder. O que isso significa? Aquele que é tomado como objeto do exercício do poder, ele se identifica com essa dominação. Ele incorpora essa dominação e ele mesmo passa a se dominar. Ele de certa forma, faz o que o Freud dizia, quando Freud, e outra referência também do Han é o Freud, no Mal-Estar da Civilização, o Freud faz um grande debate sobre superego, e o Freud ele diz que o superego, de certa forma, ele foi incorporado psicologicamente a partir das imposições de uma sociedade. Ele é incorporado a partir dessas imposições. O superego é aquilo que regula psiquicamente os nossos valores morais. Então, a sociedade, de tanto impor, historicamente, essas regulações a fim de preservar a civilização, de certa forma, o indivíduo que vive nessa sociedade incorpora esses diversos mandamentos. Ele não precisa mais de uma regulação social. A culpa começa a cumprir a função desse regulamento. Certo? Então agora eu não preciso de uma sociedade vigilante, de ninguém me impondo nada, eu me sinto culpado, né? Então, de certa forma, há uma espécie de identificação com o poder, né? Com o exercício desse poder. Eu não necessito mais de uma vigilância. E é isso que eles falam, por exemplo, essa é a tática de poder neoliberal, né? Porque é o homem empresa. É o homem que, se entendendo como empresa, quando não atinge seus objetivos, se sente um fracassado, daí a depressão. Ele é incapaz de culpar a estrutura social pelo seu fracasso. Na verdade, ele é o próprio culpado do seu fracasso, porque é ele que se vigia. E é muito interessante, porque o Han, nesse livro aqui, né, A Psicopolítica, um livro fundamental também dele, né, ele vai mostrar um pouco como, de certa forma, é incorporado a dialética senhor-escravo do Hegel. Né? Lembram lá do Hegel? Uma das passagens mais famosas do Hegel, a dialética senhor-escravo, o senhor, isso é fundamental para a gente pensar o poder, no Han também, mas o senhor, ele é servo, na verdade, do seu servo, porque ele depende do servo. Ele não tem o poder dele só existe mediante a coerção. E esse não é o poder total. O poder total é fazer com que os outros façam o que você quer pela sua própria vontade. Se eu tenho que, de alguma forma, gerar uma espécie de coerção para que o outro faça o que eu quero, eu não tenho todo o poder. Uma parcela do poder está no fato de que o oprimido decidiu fazer aquilo que eu queria. Então, aqui é uma questão muito importante, né, dessa dialética que é incorporada no indivíduo. O indivíduo, ele vira senhor e escravo. Isso impede, inclusive, o que o Han vai dizer lá no Infocracia, uma dificuldade de observar a luta de classes. Porque eu não vejo mais a figura do patrão como patrão, eu sou o meu patrão.
né? Claro que tudo isso tem limites, a gente poderia criticar, mas vamos ficar só nas ideias do Ram para a gente não se perder, né? Então, há uma mudança de panóptico, de modo que o panóptico Foucaultiano, que era o panóptico da torre de vigilância, né, que é tão famoso, né, a torre de vigilância nos espaços centrais das escolas, dos manicômios, das prisões, é o panóptico da vigilância. Agora o panóptico é o panóptico internalizado. É como se eu tivesse internalizado a torre e eu passasse a me oprimir. Eu mesmo, nessa sociedade do desempenho, eu entendo que meu desempenho foi insuficiente. Eu entendo que os meus objetivos não foram alcançados porque eu fracassei. E daí, sempre o ódio é dirigido contra mim mesmo. A minha identificação com o poder, esse excesso de positividade, ele é responsável. E essa positividade também vem no sentido de liberdade. Há uma sensação de uma grande liberdade. O verdadeiro poder, ele se confunde, em aparência, com a liberdade e com a coerção. São duas aparências do poder. Só que, a partir da coerção, o poder não é tão poderoso quanto a partir da liberdade. O poder que age pela liberdade, ele é mais poderoso, porque a coerção é uma espécie de último nível, né, de tentativa de fazer com que o outro faça o que eu quero, o que por definição seria o poder. Né, ser capaz, o poder ele é relativo, né, no sentido de que ele necessita de uma relação, é o eu e o outro. A capacidade que eu tenho de fazer com que o outro faça o que eu quero é o verdadeiro poder. E esse poder como liberdade, que é identificado na nossa sociedade contemporânea como liberdade, é o poder maior, justamente porque a liberdade, ela gera a falsa sensação de autonomia, quando na verdade não é de fato liberdade. E na verdade ele faz toda uma discussão no livro O que é Poder, o primeiro capítulo é a lógica do poder, ele faz toda uma discussão para terminar justamente assim, né? É um dos livros mais complicados dele, mas ele termina o primeiro capítulo, né? A lógica do poder justamente assim, é uma falsa liberdade. A gente está falando aqui que é a liberdade, mas é uma liberdade com aparência. Então, por exemplo, o Han vai falar, é inacreditável como as pessoas são capazes de entregar de graça todas as suas informações. Né? Eu não preciso de uma vigilância do Estado vir me cobrar para que eu entregue minhas informações. Eu abro uma rede social e eu entrego todas elas de graça. Viu a diferença, né? A sociedade disciplinar é essa imposição. Tanto que uma herança dessa sociedade disciplinar é justamente a estatística. E o Han, com razão, disse que a estatística está superada, está, porque a estatística clássica, que animou muitos filósofos como Rousseau, Voltaire, essa estatística clássica, ela foi superada, porque agora você tem outros métodos. As pessoas, primeiro, que o Estado não precisa mais vir até a sua casa. Você entrega suas informações em redes sociais. De modo que hoje, na verdade, a grande parcela das informações não está na mão do Estado, mas na mão das empresas. E, e exatamente isso que a gente tem que pensar para a gente ir encaminhando um pouco a discussão para as guerras híbridas. Né? É um poder que está relacionado com esse excesso de positividade, com a identificação com o exercício do poder. Eu não preciso ser coagido a fazer algo, eu faço de bom grado, certo? E aí a estatística está justamente superada. Justamente porque a forma como eu entrego os meus dados possibilitou a criação de algo novo que é muito superior à estatística. Uma espécie de mapeamento do inconsciente coletivo. Pensem bem, a estatística ela tem um limite, até porque a sociedade de vigilância tem um limite. Né? O Han também comenta isso, que é um aspecto fundamental. A sociedade da vigilância, ela permite com que, bom, quando eu não estou sendo vigiado, a sociedade disciplinar, no caso, quando eu não estou sendo vigiado, eu posso fazer tudo o que eu quero. Porque eu entendo o poder como uma negatividade, como algo externo, alienígena, algo que vem de forma alteridade. Não é? Então, quando eu não estou sendo vigiado, eu tenho toda a oportunidade de fazer, no mundo de fazer o que eu quero, de falar o que eu quero, de ser contrário ao poder. E por isso o poder escondido é mais perverso. Né? O poder, ele age nas sombras. Essa também é uma ideia do Han. O poder, ele age escondido, sem que eu perceba. Quando eu não sinto poder, é porque o poder atingiu seu nível máximo. Se eu sinto ele, eu posso entendê-lo como uma alteridade. Então, quando eu não sinto poder, é quando justamente ele já está ali permeando as esferas da sociedade. Então, esse poder que é internalizado, esse poder disciplinar que eu internalizo e passo eu a, de alguma forma, me explorar,
esse poder, ele não tem um nível máximo porque ele é uma vigilância constante. É como se a torre, o panóptico, que é a torre, me acompanhasse o tempo inteiro. O tempo inteiro a torre me observa. Eu não preciso dela externamente, ela está internalizada em mim. Então, esse panóptico é muito mais poderoso, né? Porque mesmo nos momentos em que eu estou sozinho, eu me vigio e eu me critico e eu me culpo. Olha, eu não atingi, realmente eu deveria ter atingido tal objetivo na empresa, eu fui demitido porque, né, eu agi de maneira equivocada, quando na verdade as empresas vão te demitir independente do que você fizer, né? Então, a depressão é o sintoma que surge como uma espécie de autopunição, né? De punição constante, ou de uma espécie de melancolia, né? O excesso de positividade também ele gera uma característica melancólica. Essa noção de perda do objeto, aqui separando, né, depressão de melancolia, para a gente não confundir. O panóptico da sociedade do desempenho, ele gera uma espécie de melancolia, que se inscreve no fato de que a sociedade me propõe um impossível. A sociedade do yes, we can, né? Sim, nós podemos. A não realização, ela gera essa melancolia, essa perda de objeto, de perspectiva e também a depressão. Né? Uma sociedade onde o impossível é visto como possível gera essa espécie de sentimento constante e por isso esse cansaço, né? Esse cansaço de excesso de positividade, né? O excesso de positividade. E daí também o Ram, nessa perspectiva, dizer que a liberdade ela não é entendida pela positividade, mas pela negatividade. A liberdade ela é necessariamente negativa. Ela é a negação da negação. A liberdade tem que ser a negação da negação. Eu nego o que me impõe. A negação do que negam a mim. Eu tenho que negar o que me negam. É a capacidade de se posicionar contrariamente à negação que me impõe. Por isso ela é negativa. Quando a liberdade é entendida como positiva, na verdade, a liberdade se torna fazer o que os outros querem que eu faça. Só que eu internalizo isso como algo bom. E fazendo o que os outros fazem, eu tenho a sensação de liberdade. Quando, na verdade, há todo um sistema organizado no sentido de me levar numa direção contrária. Bom, muito bem. E como a gente pensa agora a questão das guerras híbridas? Aqui eu vou entrar em alguns termos do Han, que principalmente ele trabalhou no Infocracia, mas também no Psicopolítica. Qual que é a ideia? Esse tipo de debate eu estou fazendo muito em relação às críticas que foram elaboradas por dois personagens aí no cenário brasileiro de grande importância, grandes pensadores que eu tenho uma admiração profunda, que é o Vladimir Safatli e o Jones Manuel. De certa forma, eu estou pensando o RAM para elaborar uma espécie de crítica em relação ao modo como eles enxergam as guerras híbridas. Mas tudo bem, por enquanto vamos se manter aqui no RAM, né? Então, como o Byung-Chul Han pode nos fazer pensar a geopolítica? Primeiro, entendendo que a transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, que é caracterizada pela transição do poder como negatividade para o poder como positividade, isso não quer dizer que seja só o poder como positividade, né, gente? É uma mescla sempre, mas a gente está vendo o que se sobrepõe em geral. O poder com positividade, esse poder positivo, ele tem por característica a identificação do oprimido com o seu opressor. Ele necessariamente faz com que a minha noção de liberdade seja deturpada para que eu entenda que a liberdade é o que me impõe como liberdade. E eu rapidamente entendo, então, que as redes sociais é uma forma livre de se expressar, quando, na verdade, estão aí vendendo todas as minhas informações. Vejamos aí que o Facebook foi multado em 1,2 bilhões de euros na União Europeia por vender informações, né, informações dos usuários do Facebook na União Europeia. Então, existe essa questão, né? E como a gente pensa isso? A gente pode pensar que até então o imperialismo agiu pela negatividade. Não quer dizer que ele não tomou formas positivas, historicamente, em séculos anteriores. Mas a ação imperialista era pela negatividade. Um grande exemplo são as ações autoritárias que a gente vê aí na América Latina durante os anos 60, 70. São ações que geram autoridade da sociedade disciplinar. É o governo que vigia, é a vigilância, né? Ele tem uma dimensão positiva também, né? Mas, no geral,
o modo de ação imperialista, até então, foi em geral pela negatividade, né? Pelo menos quando ele não conseguia convencer pela positividade, ele tinha que necessariamente agir pela negatividade, agir pela coerção, agir pela violência. As guerras híbridas, elas representam uma transição para um sistema de positividade. E aqui lembrando, o que são as guerras híbridas, né? Lembrem-se lá, o Andrei Coríbico, né, escreveu um livro aí, Guerras Híbridas, que trouxe um novo paradigma para a gente pensar o nosso mundo hoje, onde ele propõe que hoje o principal modo de atuação geopolítico dos Estados Unidos seria uma espécie de ação indireta. Né? Os Estados Unidos ele convocaria manifestações contrárias aos governos a partir das influências que os Estados Unidos têm a partir dos dispositivos de mídia de massa. Então, as redes sociais cumpririam um papel de convocar, de chamar atenção para essa espécie de revolta contra os governos. Esse seria o primeiro passo, e se ele não fosse concluído, nós iríamos para uma intervenção indireta, ou seja, os Estados Unidos financiaria grupos dentro da sociedade para derrubar os seus respectivos governos. A ideia é que essa guerra híbrida ela poderia, e aí eu deixo inclusive para vocês realizarem o debate, discutam aí se isso poderia ser possível, né? A guerra híbrida representaria uma transição para a positividade? Né? Quer dizer, a guerra híbrida faz com que aqueles de uma determinada nação se identifiquem com os interesses hegemônicos de uma outra nação para derrubar o seu governo. As pessoas agem segundo o fundamento da sua liberdade em atos contra os seus governos, influenciadas por um excesso de positividade, por um excesso de identificação com líderes de outras nações, com interesses geopolíticos de outras nações, no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz isso a partir das mídias sociais. Então, gera um sentimento de identidade, um sentimento de que o exercício da liberdade está se cumprindo, quando, na verdade, é a aparência do verdadeiro poder que age sem coerção, mas a partir do sentimento de liberdade, de exercício de liberdade com autonomia. Então, as guerras híbridas. Bom, no meu pensamento, as guerras híbridas representam, então, uma transição da técnica de poder neoliberal na geopolítica. Então, a guerra híbrida seria, por excelência, uma técnica de ação característica do neoliberalismo, caracterizada pelo excesso de positividade. Pelo excesso de positividade que faz com que os cidadãos de uma nação, pelo exercício do sentimento da sua liberdade, derrubem governos. Certo? Então, a guerra híbrida seria, de certa forma, essa espécie de intervenção neoliberal. É, por excelência, uma técnica de poder neoliberal, a guerra híbrida. Bom, daí, para a gente finalizar, né, pensar pelo menos algumas questões que podem sustentar, né, um pouco a nossa ideia. E questões que vêm desse livro aqui, né, Byung-Chul Han, Infocracia. Então, o livro Infocracia, aí, lançado em 2002, 2022, traz uma série de questões a serem pensadas. Por exemplo, e aqui a gente vai ver um pouco elas separadas para a gente pensar como cada uma poderia impactar. A logaritmização. O que o Han está dizendo com logaritmização? Esse processo pelo qual, a partir de uma espécie de treinamento da máquina e de reforço positivo, as pessoas se dispusessem a trabalhar pelo aperfeiçoamento da máquina. Pelo aperfeiçoamento da máquina, entende-se aqui a rede social. Quer dizer, Instagram, TikTok, Facebook, todos eles têm um logaritmo que mapeiam em diferentes velocidades, né? Pelo que eu sei, o TikTok é o que mapeia mais rápido, né? Em diferentes velocidades, mapeiam seus gostos. Então, quando eu acesso os vídeos e vou passando os vídeos, subindo os vídeos, tudo isso começa a ser mapeado. Então, há um mapeamento, né? Um mapeamento não só da sua personalidade, não só do seu consciente, mas por isso inconsciente coletivo. O logaritmo ele vai ser capaz de mapear até mesmo as coisas que me escapam. Né? E vai ser capaz de me enviar os vídeos, e por isso reforço positivo. Quanto mais eu giro esses vídeos, mais interessado eu fico com esses vídeos, mais eles se otimizam no sentido de trazer o conteúdo que eu mais gosto. Isso daí tem várias, né? Por exemplo, a gente poderia pensar vários desdobramentos disso. Por exemplo, na educação, as pessoas hoje em dia são incapazes de assistir um vídeo como esse. Um vídeo longo, as pessoas preferem ver um vídeo de 1 minuto explicando completamente tudo isso que eu disse, mas, claro, sem explicar nada,
né? As pessoas cada vez têm mais dificuldade com vídeos longos, têm mais dificuldade em sentar, ouvir, entender, compreender. Tanto que a nossa atenção hoje, por exemplo, é captada nos primeiros 8 segundos, né? Os primeiros 8 segundos definem. Eu escuto 8 segundos o que a pessoa tem a dizer. Se aquilo não me conquista, eu não escuto mais, né? Quer dizer, isso diminuiu, né? Eram 12 há 10 anos atrás, já foram para 8. Cada vez mais, todo esse método tem feito com que as pessoas tenham menos tempo de atenção interessada, né? Então tem vários desdobramentos, mas em relação à logaritmização, aqui, primeiro, né, uma informação. Primeiro fato de que vários governos, a gente já teve denúncias de que usaram logaritmos a seu favor. Por exemplo, o governo Bolsonaro usou o logaritmo a seu favor, inclusive foi processado em relação a isso, porque uma rede social, uma mídia social, estava se utilizando de propagandas bolsonaristas. O logaritmo jogava essas propagandas intencionalmente, privilegiavam esse tipo de propaganda. Então, claro, os Estados Unidos poderia, de alguma forma, influenciar essa logaritmização, não? Quer dizer, poderia influenciar, poderia fazer com que a propaganda que eu estivesse sujeito fosse uma propaganda que servisse aos seus interesses. A logaritmização já nos dá um pouco essa ideia. E a logaritmização também ela é fundamental para a gente pensar o Big Data, né? Quer dizer, o Big Data é essa grande rede de informação que substituiu a estatística. Né? O Big Data ele reúne todo esse conjunto de informações, inclusive que vão além da estatística. Que a estatística ela é uma herança da sociedade disciplinar. A logaritmização e o Big Data são da sociedade, da nossa sociedade atual, certo? Ou da nossa sociedade do desempenho. Então, o Big Data, ele mapeia tudo. Ele mapeia quantas vezes alguém clicou num anúncio, quantas vezes alguém pesquisou tal assunto, coisas que até nos escapam. E daí entra, por exemplo, a inteligência artificial. Ela também é capaz de mapear isso com uma velocidade muito maior. E capaz de coordenar, porque o Big Data é o quê? É só uma rede de informações. Informação por informação não quer dizer nada. O problema é como eu organizo isso. Cada vez mais, pela inteligência artificial, tem a possibilidade de organizar. E os países que têm monopólio desses sistemas de informação são capazes de mapear o inconsciente coletivo de uma nação, saber quais são os interesses fundamentais dos sujeitos daquela nação. O que move, e a partir disso, elaborar estratégias geopolíticas de desestabilização. Bom, se para aquela sociedade o tema corrupção é muito importante, então eu faço com que a mídia traga as questões de anticorrupção para, de alguma forma, desestabilizar o governo do qual eu não sou afeito. Certo? Eu sou capaz de mapear isso. Então, é uma grande ingenuidade a gente não admitir que a guerra híbrida ela traz um paradigma, apesar de dentro do imperialismo, mas que transcende a leitura que a gente tinha do imperialismo até então. Porque ela traz as novas noções de técnica do poder. Então, é muito importante a gente pensar essas questões. Para terminar, a questão da pós-verdade das fake news. Então é muito interessante como o Han ele vai comentar essa passagem da sociedade, da comunicação para a sociedade da comunicação para a sociedade da informação. Então ele vai elaborar uma crítica, por exemplo, à ação comunicativa do Habermas. Né? Quer dizer, ele vai dizer a comunicação pressupõe o outro, a informação não. E hoje a informação ela é tão mais potente quanto maior o meu nível de afetividade com a informação. O que me importa não é o bem público. O que me importa é o quanto eu me afeiçoo àquela informação, o quanto ela me desperta de alguma forma um interesse emocional. Também ele vai fazer a diferenciação sobre sentimento, emoção e afeto. Né? A emoção ela seria mais curta, passageira, imediatista, mais difícil de eu identificar, mas tem uma carga de energia psíquica, de afeto, né? de emoção que eu coloco em cima da informação. E daí eu vou aceitar a informação na medida em que ela me fizer bem, na medida em que ela cumprir meus interesses. E é isso daí que a gente vê, é bolsonarista e todo tipo de gente que se afeiçoa a certas informações, que formam verdadeiras tribos, que estão mais interessadas em quanto essa informação ela me faz bem do que enquanto essa informação ajuda no debate, nos nossos interesses de vida social. É isso que ocorre. Então, a fake news, poxa, ela reconstrói uma realidade e ela pode ser logaritmizada, já foi logaritmizada, né? E ela pode servir como mecanismo de propaganda dos interesses geopolíticos de outras nações. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu sei que é um assunto complexo e que eu quis juntar um autor
com um tema que ele não conversa. Byung-Chul Han com um tema que ele não conversa são as guerras híbridas. Mas geografar é isso, tornar geográficos nossos assuntos. Vamos lembrar que o Milton Santos, nosso querido Milton, fazia um apelo muito grande à questão da plasticidade da geografia. A gente pode trazer outros assuntos e relacionar com a geografia, e falta muito isso hoje. Né? Falta que a gente, de certa forma, nos aproprie, a gente faça uma espécie de digestão dos outros temas para nos utilizar na geografia. Né? E a gente pode fazer isso e é muito interessante, desde que a gente não perca a geografia de foco. Né? Bom, é isso, pessoal. Para mais informações sobre o autor, vamos lá, Infocracia, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, O que é o Poder e Psicopolítica. Outros livros aí, né? Topologia da Violência, Morte e Alteridade, vários outros livros vocês encontram aí, No Enxame, Perspectivas do Digital, Sociedade da Transparência, livros muito interessantes para a gente pensar essas questões. É isso, pessoal. Até uma próxima.